Olá, eu sou a Duda Ruiz e você está no canal Escrito à Mão. Como você é muito bem-vindo aqui, eu já te convido para ficar. Vai lá inscrever-se, clique no sininho em todas e assim você vai ficar sempre sabendo quando tiver vídeo novo no canal. Eu estou aqui com a minha Bíblia Norte, aquela linda do leão, e eu quero ler com vocês hoje o capítulo 10, que fala sobre o centurião Cornélio. O texto diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é o Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Bom, por esse primeiro trechinho aqui, né, até o versículo 7, a gente entende que Cornélio era um centurião que não era judeu, porque a gente vê aqui que ele era conhecido como italiano, então ele tinha uma posição ali no regimento, ele tinha uma certa autoridade, porque a gente vê aqui no versículo 7 que ele chama um soldado religioso dentre os seus auxiliares. Então ele tinha auxiliares e ele também tinha servos. E Cornélio é visitado por um anjo, porque as suas orações e as suas ofertas chegaram até a Deus. E o anjo que foi falar com Cornélio fala para ele: vai lá em Jope e busca Pedro. E essa visão de Cornélio antecede a visão de Pedro. A partir aqui do 9, vamos ler. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a quem vocês procuram. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Olha só que interessante esse trecho até o versículo 22. É a primeira vez que o Senhor revela a Pedro os seus planos de salvação aos gentios, né? De que a salvação também se estenderia aos gentios. E Pedro, quando ele teve a visão, ele precisou ficar refletindo sobre aquilo, porque ele ainda não havia entendido muito bem. Como nós sabemos, os judeus, eles não comiam carne impura.
conforme o que o próprio Deus havia ordenado a eles. E aqui, no momento de fome, Pedro tem essa visão, de todos os animais como alimento. E quando ele fala que não se alimentaria de coisas impuras, o Senhor diz a ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Logo em seguida chegam os enviados de Cornélio, procurando Pedro, e o Senhor diz a ele: não hesite em ir com eles, vai lá que foi eu que os enviei até aqui. Então Pedro os recebe. E continuando na leitura aqui, no versículo 23, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrar na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas-vindas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois o ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Eu não sei se todos entendem a importância desse trecho bíblico. É justamente aqui que Deus revela que a salvação também é para os gentios, ou seja, para os não-judeus, que somos nós. Quando o Senhor envia um anjo para falar com Cornélio,
para dizer para ele que o Senhor estava vendo, que subiu até o Senhor as orações e a generosidade de Cornélio. Quando o Senhor diz a Pedro, não chame de imundo o que eu purifiquei. E aqui mesmo indo contra a lei dos judeus, obedecendo a voz do Senhor, Pedro vai até Cornélio, até a casa de Cornélio e fala àquelas pessoas que estão ali e elas recebem o Espírito Santo de Deus. E Pedro diz a eles que Deus constituiu a Jesus como juiz de vivos e mortos. É Ele quem julga, é Ele quem olha o nosso coração. Só Ele tem acesso ao nosso coração e ao que nós sentimos. É o Senhor Jesus quem vê quando você dobra o seu joelho, quando você se arrepende do seu pecado. É Ele quem está ali com você nesse momento. E o versículo 43 diz: todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. E ali então, essas pessoas são batizadas em nome de Jesus. E no próximo capítulo a gente vai ver que Pedro até vai precisar se explicar por conta do que ele havia feito ali. De tão séria, de tanta seriedade que havia ali naquela situação, naquele ato, naquela visita de Pedro aos gentios. Bom, que essa mensagem possa ficar conosco, que nós possamos valorizar o fato de que nós pudemos, mediante Cristo, ter acesso à salvação, acesso à graça. Eu vou fazer algumas marcações aqui no meu texto, fica comigo mais um pouquinho. Bom, já fiz aqui as minhas anotações, as minhas colagens. Usei o kit Eu Amo a Volta de Jesus 9. Usei essas tapes aqui. Usei linha coloridinha, já vou mostrar tudo. Bom, eu escrevi aqui então, me purificou. E aqui atrás, nele temos um justo juiz. Somente o Senhor é juiz de vivos e mortos e mais ninguém. Isso é o que o texto diz. E o que eu queria deixar aqui registrado é a importância desse texto para nós, que somos os gentios, Gentios são os não-judeus. E a salvação se estendeu a nós. Aqui Pedro recebe a revelação, nesse texto, Pedro recebe a revelação de que a salvação se estenderia aos gentios. E esse é o primeiro grupo de gentios ali a fazer parte da igreja. Tanto que depois Pedro vai ter até no capítulo 11 que se explicar para a igreja, porque que ele foi lá e pregou aos gentios e orou por eles e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ser gratos todos os dias pela graça e o dom da salvação. Que o Senhor te abençoe grandemente. Visite o nosso site aminhabiblialinda.com.br. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo.